Fala meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Eu assisti Duna parte 2 e nesse vídeo aqui eu quero trazer a minha crítica sobre esse filme. Vamos lá, alguns pontos importantes. Eu não vou falar sobre o aspecto técnico, vou deixar para trazer essa parte num vídeo específico onde eu vou analisar só a parte técnica desse filme. Ou seja, fotografia, trilha sonora, cenas de luta, cenário, tudo isso eu vou condensar num vídeo só e trazer esse aspecto que pra mim foi o ponto alto do filme, foi o ápice do filme. Eu acho que o filme tem de melhor o seu aspecto técnico. E também vou deixar aqui para trazer um outro vídeo falando sobre o final, explicando o final e tentando entender como que a gente vai, né, o que a gente pode esperar para o futuro dessa saga, um terceiro filme ou não, enfim. Vou deixar para trazer tudo isso em outros vídeos. Nesse vídeo aqui eu quero mais trazer os meus sentimentos, o que eu achei do filme, né, aspecto geral do filme, falar um pouquinho sobre atuações. E logicamente vai ter spoiler esse vídeo. Meu intuito aqui, como eu falei, eu já vou trazer um vídeo explicando o final, então meu intuito não é trazer aqueles spoilers gigantescos, falar sobre o final, mas em algum momento eu posso acabar trazendo uma parte ou outra do filme que aconteceu pra explicar alguma coisa que eu estiver falando, e eu não quero ter que me privar aqui do que eu vou falar pra vocês, e aí, sabe, ficar medindo as palavras pra não trazer spoiler. Então já tô deixando claro que esse vídeo pode conter spoiler, fica aí pela sua conta e risco se você ainda não assistiu o filme, beleza? Vamos começar agora a nossa crítica. Bom galera, vamos lá. O que eu acho desse filme em comparação com o primeiro filme? Muita gente não gosta do primeiro filme, tá? Muita gente mesmo. O primeiro filme não é unanimidade com quase ninguém. Tô falando dessa adaptação do Denis Villeneuve, mas assim, eu particularmente gostei muito. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto do cinema, sabe, mesmo que ele seja um pouquinho arrastado, mas que ele construa bem os personagens, que ele construa bem esse mundo. Eu acho que o primeiro filme ele serve para isso. O primeiro filme serve pura e exclusivamente para construir as bases desse universo todo, pra gente entender como é que funciona, quais são os planetas dominantes, quem domina sobre quem reina sobre quem, qual é a importância da especiaria que contém lá no deserto, e como vivem, né, como vive o povo que mora no deserto, o povo Fremen, a família Atreides, a família Harkonnen. Então o primeiro filme é para isso, pra gente entender esses grupos, essas castas, entender como eles funcionam, e aí depois a gente chega no conflito. Qual é o conflito? No final do primeiro filme tem lá toda a guerra lá, a destruição da família Atreides, a morte do Leto, o pai, e aí o filho, que é o Paul, ele já entendendo um pouco aí de toda essa questão religiosa e mística que está envolvida a sua presença, a sua vida, ele parte para o deserto para se encontrar com o povo Fremen e tentar viver uma nova vida, e dentro dessa vida entender por que ele seria o escolhido, o predestinado, o Messias. Então a partir dali ele vai começar esse novo mundo, e é da onde começa o segundo filme. O primeiro filme termina com ele chegando lá com o povo Fremen, e nesse segundo filme já começa assim. Muita gente acredita que ele seja esse escolhido, esse Messias, o Lisan al-Gaib, como ele é chamado. Então, muitos acreditam que ele é, outros acham que ele é só mais um estrangeiro, um traidor. Então, ele vive esse contexto onde o povo Fremen está dividido se acredita ou não nele, e com isso ele vai evoluindo, ele se mostra ser uma pessoa totalmente capaz de aprender como conviver com os povos Fremen, e com o tempo ele vai se mostrando ser realmente essa pessoa das profecias, né? As falas das profecias e tudo que ocorre meio que já está predestinado para acontecer com ele. E aí vamos lá pro aspecto que eu acho que é muito grande nesse filme, muito grande em todos os sentidos, que é o aspecto religioso. Esse filme traz um enredo religioso tão grande, tão forte, assim, que é algo que você vê no dia a dia, cara. Não tem como você afastar essa parte religiosa do nosso dia a dia, dos conflitos que a gente vê acontecendo hoje, do conflito em Israel e Palestina, do conflito também guerra Rússia. Todos os conflitos basicamente sempre tem um estopim,
E a gente pode trazer até pro Brasil, assim, sabe? Toda essa polarização política, onde um lado sempre gosta de citar o seu ponto da religião, e isso é muito claro. Então a gente tem sim sempre essas coisas, né? O próprio chamado de Messias. Então, assim, o povo, ele sempre se escora em um salvador, em um protetor, e essa pessoa geralmente é ligada à religião porque é mais fácil você trazer a crença através da religião. E esse filme trata muito bem isso, cara. E é impressionante como a gente tem que falar dos livros, né? Porque os livros trazem isso, né? E os livros são antigos, já tem tempo, e mesmo assim continua sendo moderno, continua sendo super, sabe, super dentro do nosso cotidiano esse contexto religioso. E pra mim, cara, é uma parte muito boa do filme, porque o Denis Villeneuve, que é o diretor desse filme, ele consegue tratar essa parte religiosa com tanto zelo que você vai vendo a crescente, sabe? Você vai vendo como aquele menino que no primeiro filme era um simples nobre, né, filho de um duque, que no futuro herdaria suas terras, né, os seus poderes, mas que acabou tendo que herdar isso muito cedo, né, muito precocemente por causa da tragédia que aconteceu com a sua família. E nesse meio tempo a gente vê a transformação desse menino pro Messias, de uma nação inteira, sabe, de um povo inteiro. Ele vira essa esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, de poder sair daquela miséria, daquele caos e, sabe, florescer e ir para um planeta melhor, viver vidas melhores. Então, assim, é uma transformação absurda. Muito graças ao roteiro, que traz esse ponto espetacular de como a religião molda, pode, sabe, fazer com que uma população inteira vá à luta por causa de tal pessoa, sabe? Por causa daquele salvador deles. E por causa do salvador deles, eles vão em busca, né, da sua vida melhor. E não tem um personagem melhor para exemplificar isso que o personagem do Javier Bardem. Cara, que personagem extraordinário, assim, em alguns momentos dá até raiva de tanto fanatismo que esse cara carrega, sabe? Ele é o puro fanático que acredita que todos os caminhos que aquela pessoa tomar são os caminhos que realmente são certos e era para ter acontecido porque tá escrito na profecia e ele é. Cara, é inacreditável, inacreditável, assim, de verdade. E certamente você já viu, seja de longe ou de perto, já conheceu pessoas que são assim. Tem pessoas no mundo que são assim, fanáticas por natureza. E sempre vão dar um jeito de botar a religião e dizer que aquilo ali está acontecendo porque tem que acontecer, porque é algo divino, porque é algo maior. Então, assim, é um personagem muito real, é um personagem que, e, cara, como eu falei, dá raiva em alguns momentos, porque se o Paul Atreides ele espirra para um lado, é porque aquele lado é o certo. Se o Paul Atreides muda no meio do caminho, é porque aquele outro caminho é o certo. E tudo que o Paul Atreides faz para ele é o certo, porque ele é um Messias. Até no momento onde o Paul ele vira e fala, olha, eu não sou. No primeiro momento ele estava renegando ali esse status dele, ele falou, não sou esse salvador, eu sou só uma pessoa que quer aqui viver com vocês. E aí ele vira para os outros e fala, tá vendo, é ele mesmo, porque ele é humilde, ele é tão humilde que ele não pode dizer que ele é o Messias. Então assim, é aquele fanatismo cego, sabe, aquela coisa de tipo, é isso, ponto, acabou, eu vou apoiar isso até o final. Muito real, e o personagem é muito marcante, cara, é um personagem muito marcante, eu gostei muito desse personagem por isso. Tem aspectos positivos e negativos desse fanatismo e é muito interessante ver isso em tela. E agora vamos falar da atuação principal, não tem como a gente não citar Timothée Chalamet, que pra mim ele faz uma construção impecável. Como eu falei, a gente tem um Paul que sai de um menino ali, um nobre, que acabou de perder o seu pai para virar assim um líder de uma nação inteira, um líder forte, um líder guerreiro, um líder assustador. Cara, tem diversos momentos fantásticos desse filme
que eles crescem num momento, assim, que a atuação do Timothée Chalamet é tão grande que cresce o personagem de uma forma. Quando ele vai se apresentar lá para o povo que tá no sul, que é realmente o povo que vai lutar por ele, né? Ele precisa conquistar essa galera. Quando ele chega, cara, é um discurso tão forte, tão imponente, sabe? Falando assim, vocês têm medo de mim, vocês têm que ter medo de mim, porque ele mesmo já tinha falado em outro momento que o medo é a arma mais poderosa que ele pode usar para levar as pessoas para o caminho dele. Então ele usa isso, sabe? Ele sobe no palco e instiga toda aquela população a sentir medo dele, a sentir raiva dele, a sentir ódio dele e através disso seguir ele por ver que ele é uma pessoa super confiante de si e que confia que ele pode levar aquele povo para o paraíso, que é o que eles querem, sair daquele mundo ali e ir para um mundo melhor. Então, assim, através disso, através dessa autoconfiança, através desse poder que ele, sabe, consegue emanar ali, o fato dele ser um Gene Gesserit, né, ele ter dado esse dom, esse poder da sua mãe, que são aquelas mulheres que utilizam da voz para manipular as pessoas e tudo mais, o fato dele ter esse poder também mostra que ele é realmente esse Lisan al-Gaib, ele é esse Messias porque ele tem visões, ele consegue se comunicar dessa forma, ele tem um certo tipo de poder e esse poder ele impõe da maneira mais precisa possível no final do filme, que é uma... Cara, é de arrepiar, juro pra vocês, arrepia até só de pensar. É de arrepiar essa cena, porque no primeiro filme você vê como ele é aquele menino que tá aprendendo a lidar com esse tipo de poder, que tá aprendendo, ele não consegue manipular direito, a mãe dele treina ele pra tentar manipular ele, ele não consegue. Cara, ele dá um berro uma hora com a reverenda mãe, que é a suprema desse poder, que tá do outro lado, né? Não tá no mesmo lado que ele. E aí ele, sabe, ele impõe ali a voz num momento tão forte que, sabe, tipo, impacta todo mundo, assim, tipo, todo mundo fica, assim, em choque de tamanho poder que ele tem, até mesmo ela chama ele de monstro e tal, por causa do poder gigantesco que ele possui ali. Cara, é assim, são muitas camadas desse personagem que fazem a gente pensar. Ele tem, sim, como a menina que eu entrevistei, a Nina, ela falou lá no vídeo que eu postei pra vocês verem, que ele é um personagem de um protagonista com características duvidosas, né, com caráter duvidoso. E isso que torna ele tão interessante, de fato, isso é o que torna ele tão interessante, porque ele busca vingança. Ele busca vingança pela morte do seu pai, pela destruição da sua família, do povo Atreides, né, que era o seu povo. E através disso, ele vai unindo o útil ao agradável, então ele vai, sabe, tomando várias decisões ali, que nem sempre é a melhor decisão, muitas das vezes é a pior decisão que ele poderia tomar, mas ele toma aquela decisão não pensando só nele, pensando também numa população, no povo Fremen todo em si, mas também pensando nos seus próprios objetivos, que é conseguir a sua vingança pessoal, que no final, né, vai acontecer o que vai acontecer. E ele vai se mostrar uma pessoa super capaz e super fria no momento que ele precisa ser frio. Muita gente vai questionar, né, por causa de toda a questão do romance entre ele e a personagem da Zendaya, a Shani. Eles têm um romance muito forte, eles, né, dá pra perceber que eles se amam, eles têm uma conexão muito boa, mas no final ele toma uma decisão que afasta ela, ele toma várias decisões, mas no final ele tem uma outra decisão característica que afasta ela, e assim, você entende que naquele momento ele tá tomando uma decisão pelo povo Fremen, mas talvez não seja só isso, talvez ele tenha gostado um pouco desse poder e tenha assumido isso porque gostou, não só porque quer ajudar aquele povo. Fica meio dúbio e eu interpreto dessa forma. Eu não acho que ele apenas está fazendo as coisas pelo povo, ele também está fazendo, isso é fato, mas ele pegou gosto por ser esse Lisan al-Gaib, ele pegou gosto por ser o Messias e por controlar, né, de certa forma, uma população inteira e se tornar o que ele se tornou no final. Não quero dar spoiler, mas, né, se tornar a grandiosidade que ele se tornou no final. A atuação da Zendaya, cara, vamos lá, não tem muito o que falar. Ela tem, logicamente, muito mais cenas
e muito mais diálogos do que ela teve no primeiro filme, que foi assim, se foi 20 minutos, foi muito. Então ela tem muito mais aparição nesse filme, mas isso não significa que a atuação dela seja tão boa, vamos dizer assim. Não é ruim, a atuação dela não é ruim, mas dentre os grandes atores que esse filme possui, ela acaba ficando um pouquinho por baixo nessas atuações dela. Não por ser uma atriz ruim, eu acho que só ela não teve muito espaço pra brilhar tanto. Mas em alguns momentos ela se destaca bastante, principalmente no final, principalmente, né, durante todo esse arco onde ela tá se opondo às ações do Paul. E aí ela se destaca bastante, mas no começo eu acho que ela tá muito ali, né, não sei, não curti tanto o início da atuação dela, o início do filme, até a metade do filme eu não tava gostando muito da atuação dela não, confesso. A atuação da Rebecca Ferguson é muito boa, é espetáculo de atuação. Ela, não sei, ela fez uma personagem tão mística aqui, sabe? Ela se torna a reverenda mãe pro povo do norte, pro povo Fremen, e com isso ela vai ganhando cada vez mais poder. A relação dela com a filha dela, que tá na barriga dela, é algo inacreditável, assim, sabe? O tamanho poder que ela tem de poder se comunicar com a filha, e a filha também tem um poder astronômico, gigantesco. A filha dela, que é interpretada depois, né, numa visão mais velha pela Anya Taylor-Joy, que era um segredo aí que eles conseguiram guardar 7 chaves. Muita gente não fazia ideia que ela estaria nesse filme, e tenho certeza que muita gente vai assistir o filme e não vai ter ideia que ela tá lá no elenco, mas ela tá aparição super curta, muito mais pro futuro do que para esse filme em si, mas enfim, fica aí também a menção a Anya Taylor-Joy. Javier Bardem, como eu falei, se destaca muito, cara. O personagem dele tem umas camadas muito interessantes. Vale muito a pena assistir. Cara, Austin Butler. Austin Butler é um capítulo à parte. Porque a atuação desse cara aqui é algo assustador. Assustador. Todas as vezes que ele tá em cena, sabe, dá medo real. Você fica com medo. Aquele olhar sanguinário que ele tem, sabe? Aquela feição dele totalmente, sabe, maléfica. Você olha na cara daquela pessoa e você vê um psicopata ali que vai fazer de tudo para tomar o poder e para matar. Ele mata por prazer, sabe? É um psicopata mesmo. Diferente um pouquinho do irmão dele, que é interpretado pelo Dave Bautista, né? O Raban, acho que é Raban. Que a gente já tinha sido apresentado ele no primeiro filme também, que é o braço direito ali do comandante Harkonnen. Mas ele não tem tanta força nesse sentido, sabe? O Dave Bautista, né, o personagem dele, ele se destaca pela imponência física, muito mais pela imponência física. Ele é um cara super grande, forte, grita o tempo todo, sabe? Se mostra muito raivoso. O Austin Butler um pouco diferente, né? O irmão dele, o personagem irmão dele, ali de certa forma ele é mais contido, mas é mais maléfico, é mais sanguinário, psicopata mesmo, sabe? E dá um show de atuação, A atuação da Austin Butler é fantástica. Vamos lá, que esse elenco é gigantesco, então vamos falar mais um pouquinho rápido aqui. Stellan Skarsgård, cara, a atuação dele, não sei, é muito esquisita. Eu acho que o Barão Harkonnen é o personagem mais repulsivo aqui desses personagens. Realmente ele é muito estranho, tanto visualmente quanto nas suas falas, no seu jeito de agir. Então realmente é um personagem aí que, não sei, eu não sei dizer muito sobre a atuação dele, porque eu acho um personagem bem... é o mais diferente, o mais esquisito nesse sentido. É o que mais foge da realidade. Leia Seydoux, não sei também, ela tem pouco tempo de tela, não dá pra ter tanto assim, mas ela tem imponência de sempre. A Leia é uma atriz que ela consegue impor tanto nas suas feições quanto no seu jeito de olhar, e também nas suas falas muito carregadas. Sabe, ela consegue sempre manipular de alguma forma as pessoas nos filmes dela, e eu acredito que ela seja uma pessoa assim também na vida real, porque ela tem uma cara de manipuladora safada que vai, sabe, o que ela quiser que você faça, ela vai dar um jeito de você fazer. Ela tem essa cara. E não é diferente nesse filme, ela atua super bem nesse sentido. Já é meio que uma atuação manjada dela.
Florence Pugh. Cara, Florence Pugh, ela começa ali meio que como uma narradora dessa história, né? Ela meio que vai introduzindo vários dos pontos interessantes que a gente precisa entender na trama, com aquele diário, né, que ela faz, né, a gravação que ela faz de áudio ali para tudo que está acontecendo. Ela também é uma Bene Gesserit, então ela também tem esse poder, essas visões. Ela sabe muito bem tudo que está acontecendo. No final, ela toma uma posição ali importante para o povo dela, para tentar manter o pouco do que resta do povo dela, que com certeza num terceiro filme isso vai ser muito bem explorado, porque certamente a decisão dela não foi por afeto, foi por tentar proteger os seus, principalmente seu pai também, o imperador, vivido por Christopher Walken, que não tem tantas cenas também, mas se destaca bastante quando ele aparece. Ele se torna um imperador imponente, muito mais pelo seu poder, sua aquisição, e pelo contrário, ele demonstra ali nos momentos de intimidade com a filha e no momento final uma fraqueza enorme de se sentir ameaçado. Quando ele se sente ameaçado, ele se mostra muito fraco, e foi o que ele mostrou. Isso desde o primeiro filme, se a gente for contar que toda a trama para a morte dos Atreides foi armada pelo Imperador. O Imperador fez isso para que os Atreides, né, tivessem a sua casa destruída e matasse o Leto. Por mais que ele tivesse um afeto, como o filme fala, ele cuidava do Leto como se fosse um filho, mas por ele se sentir ameaçado no poder, ele foi lá e tomou essa atitude de dizimar uma casa inteira. Então demonstra a fraqueza desse personagem por não conseguir impor as suas vontades e precisa partir para agressão física de alguma forma para tentar manter o seu status, o seu poder. E Christopher Walken é um ator fantástico. E pra fechar, cara, Dave Bautista também é uma atuação muito mais caricata, assim como o do Stellan Skarsgård, são atuações um pouco mais caricatas. Essa do Austin Butler também, tá? São as atuações do povo Harkonnen, que realmente é uma família assim bem complicada, assim, nesse sentido. É a mais esquisita, se eu posso dizer assim. Então tem atuações um pouco mais peculiares e caricatas. E acho que ficou faltando alguém, não sei. Falei do Javier Bardem, o Josh Brolin, que é um personagem que tava lá no primeiro filme também, né? O personagem do Josh Brolin tava lá no primeiro filme, não vou lembrar o nome do personagem, perdão, mas ele é o mestre ali que ensina o Paul a lutar, né? Aquele guerreiro, o braço direito do Leto, do pai do Paul, que ele de alguma forma sobrevive. Ele mostra ali que ele, né, conseguiu sobreviver de alguma forma a toda aquela batalha, e ele volta. Também não tem uma atuação muito de destaque, não. Não tem atuações muito potentes ali, ele só tá ali no filme. É importante para vários acontecimentos, né? Ele sabe de muitas coisas importantes ali que vão ajudar na caminhada do Paul para se tornar o que ele vai se tornar. Cara, então acho que é isso. Falei das atuações, falei, né, dessa visão geral do que eu achei do filme. Eu achei o final muito bom. E assim, do jeito que foi, poderia se encerrar diferente do primeiro filme. Você pode encerrar a saga no segundo filme aqui. Se não tiver um terceiro filme, tá tudo certo, porque o filme tem um arco final. Por mais que ele termine o arco mostrando que vai ter alguns acontecimentos, isso pode ficar aí no seu imaginário de que vai dar certo ou não vai dar certo. Eles encerraram, assim como a história nos livros, e agora eles têm a liberdade para criar um terceiro filme, o que pode ser um problema, mas eu confio no Denis Villeneuve, ele conseguiu construir esse universo brilhantemente. Eu acho, de verdade, que esse filme aqui, mais do que o primeiro, mas vai acabar se tornando uma saga de muito sucesso. E eu acho que vai ser um filme referência para os próximos anos de sci-fi, de ficção científica, por causa de como ele conseguiu construir um universo tão real e tão atual, né, que é todo esse fanatismo religioso e esse conflito político através disso, dentro de um filme de ficção, dentro de um filme de sci-fi, que mostra que sim, é um filme de ficção científica, um filme de fantasia, digamos assim, né, de sci-fi. Ele pode sim ter muitos aspectos reais. Não só ser uma fantasia, sabe? Tem diversos tipos de fantasia, como por exemplo Harry Potter, que trata vários assuntos que
são mágicos, né? São coisas que a gente nunca teria poder para tocar, porque não existe, né? É um mundo fantasioso, mas que ao mesmo tempo trata muitos assuntos como, por exemplo, preconceito, né? Que está muito forte ali no filme, nos filmes, né? Em geral. Então, assim, esse filme aqui, ele tem uma carga muito mais atual do que de fantasia. Eu acho que a fantasia, nesse caso, o mundo fantasioso de Duna, ele é exponencialmente aumentado pela trama que é tão atual e tão real. É como se a gente tirasse um conflito atual agora e colocasse numa redoma mágica. É isso que acontece. Com algumas criaturas mágicas, com algumas criaturas, né, misteriosas e fantasiosas, mas que não deixa de trazer um tema muito, muito real e muito atual, que é esse tema de guerra religiosa. Inclusive no final a gente termina ali sabendo que vai rolar uma guerra santa. Então, como já aconteceu, né, na nossa história real, as cruzadas, as guerras santas, onde se usava do artifício da palavra divina para tomar territórios e escravizar povos e de alguma forma eliminar os outros povos que não pensam igual. Isso já aconteceu, está na nossa história, então mostra muito da realidade dentro desse universo fantasioso. Muito bom, vamos parar por aqui, senão eu vou me estender demais. Esse vídeo já tá longo, mas espero que você tenha assistido até o final, cara, de verdade. Vou ficar muito feliz se você tiver assistido até aqui e espere aí que a gente ainda tem mais conteúdos diversos de Duna para trazer para vocês. Um beijão, tamo junto.